Então, vamos falar sobre o Ironman 70.3 Cascais. A minha motivação para fazer esta prova foi porque eu fiz a prova no ano anterior, em 2024, e o meu objetivo é sempre ser melhor em todas as provas e então decidi fazer a mesma prova, principalmente por ser a única da Ironman em Portugal, e também porque senti que, para além de ser uma prova muito bonita, com uma organização incrível, também é muito bonita a nível de todo o percurso, quer de bike, quer da natação, quer da própria corrida, e o ambiente é totalmente diferente de todas as outras provas. Sem dúvida, em 2024 eu não tinha dado o meu máximo, aliás, eu quebrei algumas vezes, eu tive câimbras, aconteceu um pouco de tudo, e então eu sabia que conseguia melhor, e então por isso decidi desafiar-me novamente a fazer a mesma prova em 2025. E em 2023 eu precisava de um desafio novo, e então tomei a decisão de me superar, de fazer algo que fosse impossível de realizar, né, digamos assim, e ainda mais porque eu estava com bastante peso e então precisava de um objetivo realmente para essa decisão de mudar, porque não é só a decisão, nós precisamos de agir, e então após a decisão de mudar, então eu decidi realmente fazer um Ironman 70.3. Não fui para o Ironman full porque não queria ser tão maluco, não estou a brincar. Não fui para o Ironman full porque era um desafio muito grande e então eu queria que fosse desafiante a um certo nível, mas que não fosse completamente, que me fosse impedir de realizar a minha vida, porque na altura eu não treinava 15 horas, eu não tinha disponibilidade para isso, e então por não ter disponibilidade eu também decidi que não ia apostar num desafio tão grande. E também eu sempre gostei de fazer as coisas passo a passo, mesmo fazendo o Ironman 70.3 2024, eu antes fiz provas de 10 km, fiz triatlos sprint, fiz duatlos, fiz triatlos olímpicos, fiz todo um processo até fazer o Ironman 70.3 Cascais. E a realidade é que o bichinho pegou-se, né? E eu acabei por ter interesse em manter e em continuar no triatlo por causa disso. Este ano eu decidi ir 2 dias antes, decidi ir no dia 16 para baixo, aproveitar para relaxar um bocadinho também antes da prova. No ano anterior tinha ido 2 dias antes, mas tinha ido à noite, e então desta vez fui durante o dia para conseguir fazer o levantamento do kit e estar tranquilo para a prova e conseguir organizar tudo para ter tudo planeado e na sexta-feira já estar totalmente tranquilo, fazer as comprinhas, organizar tudo e estar tudo orientado. O kit foi exatamente a mesma coisa que o ano passado, e pronto, e depois tem toda a envolvência da Village do Ironman, em que acaba sempre por ter, primeiro internamente lá, a lojinha do Ironman, em que tens muita coisa, tens muita roupa, tens tudo o que precisas para trazer de lembranças, e então este ano não comprei nada. E este é do ano passado. E cá fora também tens todas, não é todas, mas tens muitas marcas que realmente vão para lá pronto, divulgar os seus produtos, e até têm lá muitas marcas com multiprodutos para caso algum atleta necessite, não é? Eu, por exemplo, necessitava de umas meias e acabei por comprar umas meias, e então fiz essa aquisição, mas tem lá de tudo para, pronto, tem pneus, tem tudo aquilo que seja necessário para a prova, só não vendem bicicletas, de resto acho que tem um pouco de tudo. Na quinta-feira ainda fomos fazer um treino de natação e um treino de bicicleta, e depois fomos para casa descansar para a sexta. Comecei por fazer um treino de manhã, um treino de corrida, um treino para sentir o corpo, não foi nada muito pesado, não é? O dia anterior não dá para
não dá para esticar muito e foi só mesmo um estímulozinho, só para sentir como é que o corpo estava e estava bom. Então na sexta-feira também é dia de fazer o bike check-in, no dia antes da prova, deixar tudo pronto, levar a bike, deixar a bike pronta para a prova e também levar os sacos, quer da corrida, quer da bicicleta, com idealmente tudo pronto. E então acabamos por ir para casa almoçar e descansar um bocadinho e até mesmo preparar todos esses equipamentos para depois fazer o bike check-in à tarde. O show é fixe. Dorsal, sacos, touca e morta. Bike. Está perfeito. Para a natação tenho o fato, Van Riesel, os meus óculos espelhados da Arena. Temos que usar a touca da prova, que é da Roca, o vermelhinho. Prova. Vou fazer com o trisuit da Fusion. Ok. Bom material. Vou fazer também com umas calças da Fusion. Na bike temos o dorsal, que é para colocar aqui. Vamos ter isto na bike. Vamos usar um capacete HJC, aerodinâmico. As sapatilhas vou usar aquelas que já usava anteriormente. Não houve investimento. Bike, minha Scott Foil. Usar os sensores Profile Design, um GPS da UAU, um suporte com bidon torpedo da X-Labs para poder beber em posição aerodinâmica. Vou levar uma garrafa e vou pegar outra garrafa na bike, no abastecimento. Levo o meu kit de material caso seja preciso alguma questão. Swing PN 3.0 da ISM e temos a nível de rodas, vou usar umas prototype World Tour com 50 mm, pneu Continental Grand Pix TT 25 mm à frente e atrás vou usar um protótipo da Prototype de 62 mm, Wave e com pneu 5000 TT da Continental 28 mm. Para a corrida vou usar os meus Adizero Boston 13, vou usar os meus óculos com, vou usar uma fita da Compress Sport. Em alternativa vou levar o chapéu, caso esteja muito sol para usar. Caso não esteja, uso só a fita. A minha nutrição vai ser à base de SIS, a nível de marca. Vou usar 2x Fuel na bike com gels. Vou usar Hydro, também da SIS, para os eletroides, e depois vou usar Gesto 40 da SIS com eletroides e mixar com géis de 20 gramas também com eletroides na corrida e na bike. Na corrida eu gosto sempre de colocar tudo no saquinho, que assim pego só no saquinho com os géis todos. Vou usar também 2 cápsulas de sal e assim consigo colocar tudo no saco, e na transição é só calçar os ténis, pegar no saco e seguir.
Então, no parque de transição, eu fiquei na parte de cima do parque de transição. Deixei, o que é que eu deixei no parque? Eu deixei o capacete na T1 e deixei também umas meias já prontas. Deixei a bike sem bidon, só a bike, e deixei também na parte no saco de corrida, deixei os ténis, deixei o chapéu e deixei a fita para a cabeça, independentemente de qual é que iria usar, deixei ambas as coisas. A única coisa que eu não deixei foi a nutrição e sapatos da bike, que acabei por colocar no dia a seguir. Acordamos sempre muito cedo, porque a prova parte sempre cedo, e então acordamos, tomei um pequeno almoço e fizemos a viagem para a prova tranquilos. Fomos para o local da prova e fomos ao parque de transição. De manhã eu gosto sempre de deixar toda a nutrição da prova, nós temos acesso quer aos sacos, quer à bicicleta para deixar tudo. Foi isso basicamente, fomos para a meta, vestir o fato e aproveitar todo aquele ambiente que se vive ali. Everybody in the swim start corrals, please. Kate Curran is back racing. So good to have you back, Kate. Luan. Together, everybody. Clap those hands. Everyone. Together. You will swim. You will bike. You will run. You will unleash your why and prove anything is possible. Are you ready? A natação foi boa, entrei, senti logo aquele fresquinho, típico de águas portuguesas, senti logo aquele fresquinho, mas com a adrenalina da prova acaba sempre por saber bem, não é como no aquecimento, que é horrível, então eu nunca faço. E então, na prova, a nível de natação, foi super tranquilo, parti forte, parti muito bem. Eu acho que parti para 1,50, 1,45, estava a nadar bem tranquilo. Estava a conseguir navegar muito bem, a nível de boias, a nível do que é que se pretendia para o circuito. E também não apanhei muita gente, o que parece ser interessante, não apanhei muita gente. Levei uma patada ali no minuto, pai, aos 15 minutos, um rapaz que vinha a nadar mesmo muito forte, não sei se era com os braços, se era com velocidade, mas eu vinha a dar-lhe forte, mas vinha tranquilo, vinha a nadar muito bem, e eu vou a uma altura, quando fazemos o percurso é mais ou menos um vai, volta e depois volta outra vez, né? E então quando fazemos a lateralidade, quando eu parti para a lateralidade, comecei a sentir corrente, a puxar um bocado para fora, ou seja, estavam a afastar das boias, e então eu acabei por nadar e tentar nadar mais embicado para ver se conseguia não fugir tanto. E eu vou em uma altura por cerca, diria que a meio da natação,
que eu senti que estava no ritmo certo e que não precisava de estar a forçar, aliás, porque eu não queria forçar muito, porque não queria ir com déficits para as próximas modalidades e então não quis forçar muito e então perdi um bocadinho o ritmo. Eu acho que ia com o ritmo, se eu mantivesse o ritmo, eu ia com o ritmo para fazer os 35, mas como decidi abrandar, acabei por sair ali perto dos 40 e foi esse o meu tempo de natação. A nível de transição, super tranquilo até chegar ao parque de transição, porque no parque de transição, entre tirar o fato, nós estávamos numa zona, eu estava na zona em que o banco estava no ralo lá do parque e então o banco estava sempre ali a tombar. E então entre capacete e etc, quando realmente fiz tudo e parti para a bicicleta, vi uma rapariga em sentido contrário, viu o meu capacete, tirou-me logo a viseira do capacete, pronto, acabei por perder uns segundos ali, mas tranquilo. Portanto, eu diria que correu bem, montei fácil na bike, peguei logo, comecei a subir muito bem. Primeiros 10 km da prova incríveis, a nível de sensações. Fiz a primeira subida ali, primeira mini subida, né? A saída do parque de transição no guincho muito bem, ali numa média muito boa, enquanto ainda calçava os sapatos e etc, muito tranquilo. Quando chegamos ali à parte já a ida para o guincho, ali nas bombas ali nas bombas que está no percurso também do ciclo da corrida. Então comecei a encaixar a posição e comecei a fazer ultrapassagens, porque foram, diria, 5 km sempre a ultrapassar, inclusive ali no há drafting, não é? Porque é impossível, numa via da estrada, montes de atletas, é completamente impossível não fazer drafting ali, inclusive eu ia atrás de um senhor, sempre a ultrapassarmos os dois, e inclusive levei um pinoco da prova, porque o senhor afastou-se, é? Eu pensava que ele iria só na parte da ultrapassagem, ele afastou-se e o pinoco estava desviado mais para a faixa do que a meio da faixa, e então acabei por acertar num pinoco, mas seguiu, foi só na perna, foi tranquilo, não foi nada da bike, felizmente. E então consegui manter até à subida da Malveira, super tranquilo. Na subida decidi manter o meu ritmo, decidi manter os meus watts, não queria forçar nada, não é? Queria manter o meu plano. As primeiras subidas super tranquilas, as segundas subidas, depois aquele vai e volta, e as outras subidas foram também tranquilas. As descidas decidi também não arriscar muito, porque são umas descidas mais técnicas e que ali, se arriscarmos muito, também podemos sair-nos mal. E cheguei ao aeródromo muito bem. Com uma velocidade média dentro daquilo que era expectável, porque eu sabia que depois na marginal iria conseguir aumentar essa velocidade média. Saímos do aeródromo, super tranquilo, e quando chegamos à marginal foi quando tudo começou a correr mal. Os primeiros 3, 4 minutos de marginal estava super tranquilo, estava numa velocidade ali de 40, 45 na posição, estava muito tranquilo, e chegou ali uma altura em que comecei a sentir vento, comecei a sentir um bocadinho de vento contra, mas nada por aí demais, e fiquei com a sensação de que eu queria meter mais força e sentia-me bem para meter mais força, só que as pernas não respondiam. Parecia que não estava a conseguir fazer a força que eu queria fazer. E eu olhei 2, 3 vezes para o GPS, né? A ver os watts que eu estava a fazer, e não estava nem próximo daquilo que seriam os watts
houve uma altura depois de uma subida, eu tentei novamente forçar e colocar os watts, mas não estava a conseguir, ou seja, eu sentia-me bem a nível físico, ou seja, sentia-me bem nutrido, mas ao mesmo tempo sentia que não tinha força, sentia que parecia que não era o meu dia, né? E então, pronto, continuei na minha resiliência, não é? Continuei e disse, ok, agora para cá, de Lisboa para cá, vou tentar apanhar um bocadinho do vento, não é? E tentar aumentar aqui um bocadinho os quilómetros e pronto, e houve ali zonas em que eu realmente consegui colocar a potência que eu queria colocar, mas foi tudo muito vai e vem, ou seja, não existia, parecia que não existia força nesse dia, né? Conclusão, acabei a bike às 3 horas, o objetivo seria um pouco menos, mas mesmo assim eu criei aquela mentalidade de ok, ainda consegues fazer uma boa corrida, portanto ainda vais conseguir fazer aqui um tempo bom, portanto bora focar agora na corrida, bora nutrir bem e estarmos aptos para a corrida. E pronto, fiz a transição tranquilo também, muito bem na parte da transição, comecei a corrida e ali fiz 1 km de adaptação, ao segundo quilómetro percebi que não havia força para a corrida também e pronto, basicamente seria um dia não, mas eu estava ali e tinha a oportunidade de terminar a prova, de usufruir da prova, quer do ambiente da prova, quer de tudo aquilo que a prova nos traz a nós individualmente. E então tomei a decisão de continuar e continuar a forçar o que quer que fosse. Como não bastava nada estar a correr bem, eu tomei uma decisão de levar uns ténis. Isso foi uma decisão que eu nunca pensei tomar na vida. Mas eu tomei uma decisão de levar uns ténis novos para a prova. Ou seja, não eram novos, porque eu tinha feito 2 treinos com eles, mas não eram ténis que eu tinha usado muito, não é? E era algo que eu nunca tinha pensado fazer e que inconscientemente, eu fui consciente porque se eu tivesse consciente de mim eu não tinha tomado aquela decisão. Eu levei os ténis. Na teoria os ténis seriam muito iguais aos ténis que eu usava para correr as séries, para correr os tempo runs, para correr esse tipo de treinos, só que a realidade é que é o mesmo modelo, só com um número diferente, não é? E às vezes muda muito de modelo para modelo, e foi o que aconteceu naquela sapatilha. Mudou muito e a realidade é que eu nem conseguia, ali a partir dos 12 km, eu não conseguia sequer manter um ritmo de Z1. Ou seja, eu basicamente fiz, a partir dos 12 km, eu fiz uma parte a andar, uma parte a correr. Quando corria relativamente bem, quando andava tranquilo. Pronto, e acabei mesmo por tomar a decisão de apenas completar a prova, porque nem estava bem a nível de força, não é? Nem estava bem confortável, não é? Não estava confortável para fazer o que quer que seja, porque tinha os pés mesmo a doerem por baixo, não é? E não era de correr, porque na realidade eu tinha feito treinos, bons treinos, não é? Ou seja, tranquilamente eu estaria a fazer a meia maratona em Z1, e quando falo Z1 estou a falar num ritmo de 7, que seria um ritmo que seria bom no ano anterior, não é? Ou seja, num ritmo de 6,45 eu estaria tranquilo, e então, pronto, nem isso deu, a realidade foi essa, porque sentia muitas dores, então não valia a pena também estar a massacrar,
então fiz aquele jogo do vai e vem, mesmo para computar a prova. Nos últimos 2 km percebi que eu conseguiria fazer um tempo inferior ao ano anterior, conseguiria aumentar ali, melhorar ali uns míseros 5 minutos. E então disse, ok, vou fazer este último quilómetro e meio a forçar os pés, porque não era físico neste momento, né? Porque Z1 não é físico, porque tu consegues ir correr, Z1 sem estar cansado, sem te cansar, seria um treino de recuperação para mim, mas na realidade, como tinha muitas dores, eu disse, pronto, vou correr aqui Z1, Z2 até à meta, para conseguir, sem parar, para conseguir fazer aqui um tempo melhor, e foi isso que eu fiz. E pronto, foi uma prova que não foi atingido o objetivo, foi uma prova que deixou novamente aquém daquilo que eu tinha para entregar no dia. A realidade é que é importante olhar para aquilo que se fez e que se vai fazer daqui para a frente a nível de treino, a nível de tudo, e perceber se foi daí, se foi de um dia não, porque a realidade é que existem dias não, os atletas profissionais também têm dias não, né? E foi bom, porque eu sinto que todas estas provas, elas nos acrescentam algo, que nos permitem olhar para algo internamente, que nos permitem fazer reflexões de nós e da nossa vida e das nossas decisões, e então é sempre bom usufruir das provas, independentemente do resultado. Obviamente que eu comentei isto com alguns amigos, né? Se eu fosse um atleta profissional, eu naquele dia tinha desistido, porque não valia a pena estar a massacrar, né? E treinar e começar a treinar para outra prova e fazer outra prova, né? Não sendo e não tendo nenhuma prova até ao final do ano definida, bora até ao fim, bora fazer e bora aproveitar e usufruir do que a prova tem disponível para nós usufruirmos, e do que a vida tem disponível para nós. Então foi isso que eu fiz, foi até ao final, fiz as minhas 6 horas e 59 e foi bom, acho que além de tudo fica o aprendizado, a experiência, e fica, eu acho que tudo isto nos traz um repertório grande para as próximas, não é? Porque ninguém vive sem experienciar, não é? Ninguém tem bons resultados sem passar pelos maus resultados, portanto, é assim. Foi um dia não, mas ao mesmo tempo um dia sim, porque me permitiu experienciar e vivenciar e usufruir de algo que me dá prazer e que eu gosto de fazer. Deste modo, só me resta agradecer a todos aqueles que estiveram presentes, a todos aqueles que fizeram parte desta jornada, quer que tenham estado lá do dia, quer que tenham feito parte de toda esta minha preparação, de toda esta minha nova realidade do desporto e do triatlo. Agradecer também a todos vocês que o reconheceram lá na prova e que falaram comigo, e àqueles que não falaram, também agradecer por estarem desse lado. E pronto, e certamente teremos um próximo desafio, provavelmente em 2026, e mais ambicioso do que foi este, porque eu não tenho dúvidas das capacidades que ainda tenho, e que mais tarde ou mais cedo eu irei conseguir alcançar aquilo que eu sei que consigo alcançar. Por isso, obrigado por estarem desse lado, já sabem, deixem aquele like e subscrevam o canal para continuarem a ajudar aqui a crescer o canal, e um grande abraço a todos.